Já estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV e eu estou ao lado do doutor Ayrton Cinto, meu amigo Cinto. Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui. Show de bola. É uma honra estar aqui, minha estreia aqui contigo, né? Muito legal. A estreia de muitas vezes que você retornará aqui. Com certeza, tá bom? Estou à disposição. Ayrton, eu vou mostrar um VT sobre o VLT e na sequência eu vou discutir com você a reunião que teve no sábado com relação ao túnel ligando Santos ao Guarujá. Porque justamente amanhã termina o prazo apresentado do novo traçado do VLT, que até então a própria Prefeitura e a Dersa acham que o traçado tem que ser no meio, no canteiro central da Francisco Glicério. E a população está um pouco apreensiva com relação a esse novo traçado. E a promotoria suspendeu, inclusive o promotor Dauri esteve aqui e falou que o certo seria o traçado já existente, que é na linha férrea. Vamos ver como vai ser esse traçado, que segundo a Prefeitura e a Dersa seria o traçado ideal. Pode soltar o VT. As obras do VLT prosseguem em ritmo acelerado. Nos canteiros de obras, os operários trabalham no traçado dos trilhos que ligarão a Esplanada dos Barreiros, em São Vicente, ao centro de Santos. As obras do primeiro VLT da Baixada Santista se concentram no trecho da Avenida Francisco Glicério, em Santos. Com a implantação do VLT, o traçado desta avenida será remodelado, ampliando a fluidez do sistema viário e a segurança dos pedestres ao longo dos trilhos. Com as obras, a pista da Avenida Francisco Glicério passará dos atuais 7 para 9 metros. As ciclovias e as calçadas também vão ficar maiores. Ao contrário dos antigos trens da FEPASA, o novo VLT vai transitar na área central da Avenida Francisco Glicério. Esse traçado permite que o VLT cruze grandes avenidas como a Ana Costa sem interromper a fluidez do trânsito. Os trens estarão sincronizados com os semáforos e passarão pelo cruzamento no menor tempo possível, sem prejuízos ao fluxo natural de veículos. Isso vai possibilitar o aumento do tempo verde dos semáforos e a redução do tempo vermelho e amarelo, garantindo uma maior fluidez no trânsito da região. Em 2008, a Prefeitura já havia constatado que se o VLT trafegasse pela linha da FEPASA, os grandes cruzamentos seriam totalmente bloqueados durante a passagem dos trens. Por isso, em 2009, no licenciamento ambiental aprovado, já constava essa importante alteração. Com o traçado que passará pela área central da Francisco Glicério, o VLT vai cumprir a função de atender a mobilidade urbana da população, sem causar impactos no trânsito da cidade. Essa é uma das obras tão esperadas que é o VLT e um gráfico até para ilustrar para os telespectadores como que vai ser ou como que o Dersa e também a Prefeitura querem, que é o traçado no canteiro central. Amanhã é a data que a promotoria vai responder se os estudos para que esse traçado exista de fato no meio do canteiro central não vai causar nenhum tipo de impacto no entorno. Além do VLT, tem um outro projeto importantíssimo que é o túnel ligando Santos ao Guarujá, que criou uma certa polêmica com relação ao traçado, a desapropriação das moradias no Macoco e no estuário. Mas no Guarujá parece que a população é mais favorável do que a de Santos. Por quê, doutor? Então, a população do Guarujá, a gente se reuniu no sábado agora, houve uma reunião muito grande ali na quadra da Associação de Moradores ali na Prainha. Inclusive a deputada estadual Thelma de Souza esteve presente. Nós falamos, nós nos comunicamos, talvez 1000 pessoas estivessem reunidas lá. Nossa, muito significativo. Muita gente para fora da quadra, fazendo fila para fazer o seu cadastro ali, fazer a sua participação numa moção de repúdio sobre umas questões. A situação do túnel precisa ser estudada, esclarecida, principalmente para o lado do Guarujá, Vicente de Carvalho, porque lá, Douglas, parece que, a princípio, são 1.200 moradias que serão removidas, desapropriadas. Aqui em Santos, 200, 220, uma coisa assim, um pouco mais, um pouco menos. Ocorre que uma declaração infeliz do diretor do Dersa disse que no Guarujá seria muito mais fácil, porque apesar de ser um número muito maior, lá ninguém é dono da terra, porque era de invasão. Foi Stanislau Marca. Stanislau Marca. Esse senhor... Eu tenho certeza absoluta que ele deve ter se arrependido de ter falado essa bobagem, porque ele falou uma bobagem muito grande, porque ao final da sua fala, isso tem em todos os órgãos de comunicação. Ele disse que lá vai ser mais fácil, porque a indenização é menor e mais. Quem quisesse podia pegar a sua indenização e voltar para a sua terra. Você não sabe o problema que causou isso lá. É um ato que... Não, lamentável.
Eu quero crer que ele tenha se arrependido, né, de ter falado isso, porque terra da gente, Douglas, é onde você institui a sua casa, a sua família e cria e desenvolve a sua vida familiar e social. Não a sua origem deve ser respeitada, a sua raiz, mas terra da gente é onde nós estamos com a nossa família. E muitas pessoas que vieram do norte, no nordeste, como tem um número significativo de nordestinos em Vicente de Carvalho, eles não vieram porque eles querem praia, eles vieram com uma promessa, com uma expectativa de trabalhar e criar laços com a cidade e constituir famílias. Sem dúvida. Entendeu? E ninguém invade porque quer, por exemplo. O caso do Cantagalo e de uma área do Morrinhos, que teve a área invadida praticamente há vários anos, né? E que na semana passada teve uma decisão judicial para a reintegração de posse. Exatamente. Você está por dentro desse assunto. Como que está a situação hoje, Ayrton? Hoje são liminares que foram concedidas pela Justiça para que a Prefeitura do Guarujá pudesse ser reintegrada na posse dessas áreas. Há uma discussão sobre se toda essa área invadida é pública ou particular, ou só particular e pública. Há uma discussão a esse respeito. No Morrer é diferente, invadiram umas casas muito antigas que fazem parte de um projeto habitacional que a Prefeitura comprou da Caixa Econômica, a parada há muito tempo lá, uma prova de omissão, uma prova de um desleixo com a coisa pública muito grande, que vem de outras gestões, obviamente. A Prefeitura decidiu comprar e estava se preparando, se organizando para poder reconstruir isso daí. E houve uma invasão lá muito grande, inclusive em outra área que não há essas residências. As pessoas, incrível, Douglas, as pessoas passavam lá, cercavam com barbante e botavam um nome. Eu lhe pergunto, essas pessoas que invadiram estavam morando na rua? De jeito nenhum. Já tinham casa. Por isso que eu tenho uma opinião formada a esse respeito, dessas questões da invasão, principalmente no Cantagalo, que eu conheço muito bem essa situação, porque eu tenho diversas ações contra a Prefeitura nessa gestão e nas anteriores, para manter esse povo com a sua casinha em pé, nunca prometendo direito à terra, porque é uma área invadida. A nossa luta é para que essa remoção, se aconteça, como deve acontecer, seja digna, acompanhada por um assistente social, um psicólogo e, obviamente, colocar essas pessoas, essa família, num projeto habitacional. Agora, então, essas pessoas, elas continuam lá, parece que elas impediram com que a atuação da polícia acabasse reintegrando a área. Qual a situação dessas pessoas? Elas ainda estão lá? Estão lá ainda. Eu tenho acompanhado isso pelo site do Tribunal de Justiça, né? Foi deferida a liminar e agora não depende mais da Prefeitura. Estado. Porque agora ela comunica a força policial, né, a tropa de choque especializada em reintegração, tem que agendar isso para poder ir lá e fazer essa reintegração. É mais um passo ruim, é mais uma imagem ruim que nós vamos ver na tela envolvendo o Guarujá. Às vésperas de uma temporada, o Guarujá se movimenta com a temporada, né, Douglas? Concordo. Então você vê hoje essas notícias de assaltos, de roubos, essas notícias de invasão, falta de médicos nas estruturas básicas, acaba afastando o investidor, afastando o turista, e isso vai fazendo com que a cidade de Guarujá fique cada vez menos no alvo dos investidores. Isso é muito importante. A gente tem que ter esta visão, né? A prefeita Maria Antonieta já esteve aqui algumas vezes, mas praticamente não teve tempo da gente conversar sobre muitos assuntos. Agora, eu vejo, ela fala muito de recebemos verba do PAC, vão ser implantados projetos habitacionais, mas ela está no segundo mandato, eu não vi ainda aquele volume, pelo menos significativo, de projetos habitacionais no Guarujá. Você vive o Guarujá, procede essa informação? Procede o que você não viu, que é o que eu não vejo também, que a população do Guarujá não vê. 100 mil pessoas, Douglas, no Guarujá, 100 mil, um terço da população mora ou em favela, ou em morro, ou em área sem regularização fundiária. Resumindo, sem regularização fundiária, é aquela área onde a Sabesp não entra para botar água, para tirar o esgoto, onde não pode colocar um ponto de outro, porque no Cantagalo, principalmente, ali moram no mínimo 5 mil pessoas sem esgoto. Por quê? Porque tem uma ação civil pública há muitos anos, de 98 e 99, são duas ações lá, que conseguiam eliminar o Ministério Público junto ao Poder Judiciário à época, para que fosse congelada a área. E passaram-se os governos, como você bem disse, eu creio que nos últimos 12 anos, se eu não me engano, 200 casas foram construídas no Guarujá em projetos habitacionais. Isso é nada. Perto de 100 mil moradores, uma demanda que nós temos. Agora, um detalhe, essas duas invasões, na minha leitura, foram orquestradas por questões políticas. As pessoas no Guarujá me conhecem, talvez eu seja o maior opositor, na minha condição, com o meu estilo de fazer oposição política, a professora Maria Antonieta de Brito, mas é aos seus atos, as questões de como é utilizado o dinheiro público. Você faz uma posição construtiva. Responsável, eu digo, posso dizer. Agora, quem arquitetou essas duas invasões, com muita coincidência, ela foi viajar, as duas
duas invasões praticamente ao mesmo tempo de pessoas. Douglas, eu sei de gente que tem casa lá no Santa Rosa, tem sobrado no Santa Rosa e cercou lá e está vendendo a R$5.000 o terreninho. Não Isto é lamentável, a isso. gente não pode permitir. Eu sou solidário à administração nesse ponto, para que a gente evite esse desgaste da nossa cidade frente à população e frente aos investidores. Então a gente tem que saber, porque quando você orquestra uma invasão dessa e joga o nome da cidade numa questão ruim, como é o caso, você não está atacando a prefeita se você é oposição a ela, você está acertando a cidade. Oposição não se faz assim, não. Se faz com responsabilidade. E Guarujá veio de administrações tão tristes aqui na nossa região, que não vale nem a pena citar, e surge aí, não digo uma esperança, mas uma expectativa positiva da prefeita Maria Antonieta, tentar virar uma página de uma história triste da Pérola do Atlântico, né? Ela foi reeleita para isso, foi uma eleição difícil, mas os problemas já eram de conhecimento antes dela pensar em chegar à prefeitura do Guarujá. O que será? Existe uma cultura do não? Existe alguém que joga contra a cidade do Guarujá? Existe esse espírito negativo no Guarujá? Infelizmente existe. Existe uma parcela da população que perdeu a eleição para ela, de político, não é a maioria. Ninguém mais do que ela mesma tem legitimidade enorme para poder dirigir a sua cidade. Ela ganhou com 106 mil votos no segundo turno. É muito voto, tem legitimidade. Lógico. E ela ganhou dizendo o seguinte, a tese era de que ela passou 4 anos administrando, cercando erros. Então agora vamos trabalhar. Porque o orçamento dela desse ano, por exemplo, ela sabia direitinho qual era o problema da cidade durante 4 anos. O orçamento foi dela. Exatamente. Ela propõe à Câmara, você conhece muito bem esse processo, a Câmara estudou, viu que era viável, aprovou, e dentro do orçamento você sabe, sempre vem um pouquinho mais, né? Sempre vem um pouco. Então 1 bilhão e 200 milhões de reais o orçamento do Guarujá. E a gente vê questões básicas como a malha viária, a falta de médicos nos postos de saúde e outras questões envolvendo segurança, que segurança, a questão de prevenção primária não é responsabilidade do Estado. Prevenção primária em questão de segurança pública é município, Douglas. Então a gente vê as coisas não acontecendo, apesar dela já ter essa experiência de 4 anos. Eu espero que esses próximos 3 ela consiga se organizar melhor para poder cuidar da cidade. E eu vou continuar fazendo a minha oposição, porque eu tenho uma visão diferente da cidade, de como administrar a cidade. Você foi candidato a prefeito junto com ela na reeleição. Você ficou em que colocação? Né? Eu fui candidato, foram 9 candidatos, né? Acho que eu fiz uma campanha pelo PMN, um partido muito pequeno, com pouquíssima ou quase nenhuma estrutura financeira. A gente resolveu nos candidatarmos a prefeito para poder expor a ideia. E lançar um nome novo, né? Além disso, lançar um nome novo, colocar meu nome, minha figura, meu passado, meu presente, mas principalmente o futuro à disposição da cidade do Guarujá, Vicente de Carvalho, com base naquilo que nós temos como os princípios. E o que a gente fez? O meu ponto, aliás, fizemos um debate muito bacana aqui nesse estúdio, na Santa Cecília, e eu bati muito forte na questão do ficha limpa. Porque não basta uma lei garantir a ficha limpa. O maior instrumento para você garantir a ficha limpa numa eleição é o seu dedo. A hora que você digita, o candidato, você faz, o eleitor faz o candidato ficha limpa. E a gente continua nesse trabalho e eu fui convidado pelo presidente da Comissão de Ética da Câmara, que é o deputado Ricardo Izar, para poder alargar esse trabalho. Né? O filho, que é deputado federal, seguindo os passos do pai, que já faleceu, que é o Ricardo Izar, né? O pai. E eu fui convidado por conta desse trabalho, da luta pela questão ética dentro da política, para fazer parte do grupo do Ricardo Izar. Vamos fazer o seguinte, Ayrton, eu vou chamar o intervalo muito rapidamente. Na sequência, eu quero saber se você é candidato a deputado em 2014 e uma segunda pergunta. Você é a favor ou contra a emancipação de Vicente Carvalho? Mas tudo isso o Ayrton Cinto vai responder depois do intervalo aqui no Hora Geral. É muito rápido.